Vamos lá, galerinha. Volume 6, Física C, página 4, exercício 16-13. Duas esferas idênticas de dimensões desprezíveis, eletrizadas com cargas elétricas de módulos Q e 3Q. Então, esta esfera tem carga Q, esta outra esfera que é bem pequenininha, só desenhei grandona para a galera poder enxergar de casa, 3Q. Atraem-se com força de intensidade 3 vezes 10 a menos 1 newtons. Atraem-se, ação e reação, essa força é igual a essa. E ele falou que o módulo dessa força atrativa é 3,0, eu vou tirar o 0,0 por praticidade, vezes 10 a menos 1 newtons. Quando colocadas a uma distância d. Então nessa situação ele não contou qual é a distância, mas ele disse que é uma distância d. Se forem em certa região do espaço, isso ocorreu. Se forem colocadas em contato e após o equilíbrio eletrostático, levadas à mesma região do espaço e separadas pela mesma distância d, a nova força de interação elétrica entre elas será, bonita questão, que envolve duas coisas. Não envolve só a lei de Coulomb que nós revimos recentemente. Envolve uma outra coisa que a gente só revisou muito rapidamente nesse retorno, que é a eletrização por contato. Porque tu vê, ó, como nesse momento eu sei a força, eu posso já aplicar esses dados que eu tenho para essa primeira situação. A força forneceu 3 vezes 10 a menos 1. O K é o famoso 9 vezes 10 a 9, mas eu não vou substituir por enquanto. Módulo da carga Q é Q. Módulo da carga 3Q é 3Q também, porque um é mais, outro é menos, já que os opostos se atraem, mas como é em módulo, não vai interferir. Dividido pela distância ao quadrado, ele não falou quem é a distância. Eu não consigo fazer muita coisa com isso. O máximo que eu consigo fazer é melhorar essa escrita aqui, cortar esse 3 com esse 3, já vai ficar bonitinho. Ficou 10 na menos 1 é igual a K, Q vezes Q, que é o quadrado, D ao quadrado. Não dá para fazer mais nada por enquanto. E tu vê, ele não quer que eu determine a força nesse momento. Ele quer que eu encoste uma com a outra, afaste e determine a força. Primeiro, quando eu encostar uma com a outra, o que vai acontecer? E depois afastar, já que elas são idênticas. Vai somar e vai dividir por 2. Só que se elas estão se atraindo, é porque uma é mais, aí tanto faz quem é que tu vai considerar mais ou menos. Por exemplo, se essa aqui for negativa, menos Q com 3Q dá 2Q. Dividido por 2 dá Q para cada uma. Q e Q. Após o ponto, né? Aliás, tem que deixar na mesma posição depois. Certo? Se eu considero menos Q e mais Q, menos 3Q e mais Q dá menos 2Q, dá menos Q. Concorda comigo? Ou seja, num caso ia ser 1Q para cada uma e no outro caso menos 1Q. Só o sinal mudou, o módulo é o mesmo. Né? Então não vai fazer diferença. Outra, se as duas forem positivas, repelem. Se as duas forem negativas, repelem. Então tu vê, não interessa qual que é positivo ou qual que é negativo, mas é importante saber que uma é positiva e outra é negativa. Certo? Senão nós não chegaríamos a essa carga aqui. Ó. Se nós esquecêssemos disso, nós somaríamos. Daria 4Q dividido por 2, daria 2Q para cada um. Talvez essa seja a passagem mais delicada da questão. Perceber que eram opostos os sinais devido à atração para considerar uma negativa e outra positiva. Usamos a ideia de eletrização por contato, soma as cargas, divide por 2 e vamos fazer a fórmula. Eu sei que agora a força é repulsiva, é uma nova força, vou chamar de F' então. Jogando na lei de Coulomb, vamos ver como é que é essa F'? K vezes módulo da carga Q. Sendo mais ou menos ia dar Q, o módulo dela. Mais Q ou menos Q, né? Módulo da outra carga Q dividido. A distância ele pediu para manter, né? Dividido pela distância ao quadrado. Putz. K vezes K é Q vezes Q, que é o quadrado. Então olha bem, cara, F' deu K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Onde é que eu vou achar o valor disso? Quando eu substituir esses dados lá de cima, né? Mesmo que não tivesse cancelado esse 3 com esse 3, eu poderia passar esse número para cá dividindo, né? E isolar o K vezes Q ao quadrado que eu não conhecia e substituir aqui. Por sorte, a maneira como a gente cancelou coincidiu já de ficar prontinho. Então a F', que é K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, é 10 na menos 1 newton. Certo? Então eu apliquei a fórmula na primeira situação e na segunda situação. Como ele me informou a força na primeira situação, eu isolei numa
e substituir na outra. Show de bola. Ele deve ter as alternativas atrativa ou repulsiva, acredito eu, né? Repulsiva porque são iguais, né? Só que o módulo, o meu módulo está dando 10 na menos 1. Dá uma olhada lá no gabarito para a gente ver isso aí. 1 vezes 10 na menos 1. É A mesmo, né? É isso aí. Uma questão muito boa essa aqui, nível médio pelo menos, tá? Ótima pedida também.